Periféricos, de William Gibson, segundo livro que eu estou lendo para esse meu desafio de ler 36.500 páginas no ano, o que daria aproximadamente 100 páginas por dia. Esse livro aqui ele tem 520 páginas, então no momento, de livros finalizados, eu li 1.080 páginas, embora com as leituras que eu ainda estou por terminar ainda, de terminar os livros, eu estou não só conseguindo cumprir o desafio, como na verdade estou até bem à frente, mais uns 30, 40% à frente das metas diárias. Mas enfim, para quem não sabe, William Gibson é o autor de Neuromancer, um dos livros mais famosos da ficção científica. Bom, talvez eles não sejam mais famosos, mas ele é muito importante para a ficção científica. E ele foi o primeiro a ganhar 3 dos prêmios mais importantes da ficção científica. É o primeiro que conseguiu levar os 3 prêmios de uma vez só. E Neuromancer, ele é responsável praticamente pela criação do gênero cyberpunk como conhecemos. Um gênero que está bem assim sendo comentado ultimamente por causa do lançamento controverso do jogo Cyberpunk 2077. Mas enfim, nesse livro aqui, Periféricos, William Gibson está de volta com o tema principal dele, que é ficção científica futurista. E aqui ele lida não só com um futuro, mas com 2 futuros de uma trama que envolve uma viagem no tempo, que é uma viagem no tempo diferenciada, digamos assim. O livro tem 2 personagens e acontece em 2 tempos. O primeiro desses personagens é Flyne, que vive num tempo de mais ou menos 2070. Eu acho que é por aí que é o tempo que ela vive. E é um futuro que tem bastante coisa diferente do que conhecemos, mas é ainda assim bastante reconhecível. A tecnologia dos drones é bem mais avançada, a tecnologia das impressoras 3D também é muito mais avançada, e os personagens eles vivem num ambiente sociopolítico de bastante pobreza. É quase como se tudo no mundo tivesse resumindo a várias comunidades pobres separadas, diferentes, que com uma economia completamente ferrada e que tem poucas empresas que existem no mundo porque só existem mega conglomerados. Enfim, um ambiente que no fim das contas tem algumas relações com o que a gente pensa por cyberpunk, mas que não é exatamente cyberpunk em sua totalidade. E a protagonista desse tempo, offline, ela tem um irmão chamado Burton, que estava trabalhando em um jogo online, um jogo digital, né, que eles jogam através dos celulares deles, que são maleáveis, eles podem dobrar o celular e botar no pulso, por exemplo, que é uma tecnologia que eu acho que já existe mais ou menos atualmente, mas enfim. E o trabalho do Burton nesse jogo é simples, ele estava ganhando uma grana boa para fazer uma coisa simples. Controlar no jogo um veículo, um avatar, que ficaria afastando paparazzis. Esses paparazzis são câmeras, drones, pequenos drones minúsculos que ficam voando como se fossem insetos, tentando filmar coisas que outras pessoas querem que não seja filmada, por questão de privacidade. E o Burton ele precisa se ausentar e deixa a Flyne lá trabalhando no lugar dele por um dia. E nesse dia ela fica lá fazendo negócio de afastar os drones. Ela tá como se fosse num prédio bem alto, de mais de 100 andares, está no andar 57 ou 56, se não me engano, e tem 2 pessoas numa sacada, como se fosse dentro de um apartamento, uma sacada, e esses drones lá tentando ver o que está acontecendo. E ela fica afastando os drones e para impedir isso deles estarem filmando. E, no entanto, enquanto ela está fazendo esse processo, ela testemunha um assassinato. Um outro dispositivo robótico aparece lá e solta um monte de drones que devoram a mulher que ela estava vendo lá naquele apartamento. E o homem que estava ao lado dela, ele parecia saber que aquilo ia acontecer, como se tivesse armado para ela. E a Flyne vê isso, termina o negócio que está acontecendo e ela tipo, caralho, esse jogo é muito, muito brutal, muito... ela fica horrorizada pela forma como a mulher morreu, porque os drones eles meio que vão devorando ela e entram nela e vão devorando de dentro para fora, e a Flyne acha isso bizarro e fica se questionando por que fizeram aquele jogo, por que o jogo é daquele jeito, por que o irmão estava ganhando uma grana boa para estar jogando aquele jogo e fazer uma coisa simples. Eles trabalham em jogos, na verdade, ela já chegou a trabalhar em jogos de guerra, como se fossem jogos de tiro, mas esse jogo de tiro meio que tinha uma finalidade, o jogo estava finalizado. E aquele parecia não ter nada, ela só estava controlando um negócio e afastando os paparazzi, então ela achou isso muito estranho. E no futuro, a estranheza dela se justifica. O que acontece no futuro, por volta de 2170, eles
algumas poucas pessoas conseguiram ter uma tecnologia de que elas conseguem voltar no tempo. Mas não voltar no tempo fisicamente, e sim conseguir se conectar com o passado, digitalmente, como se fosse pela internet mesmo. Não o passado deles, mas um passado que poderia ter sido o passado daquele futuro, como se fosse um passado paralelo que não é mais o deles, porque quando eles acessam o mundo digital daquele passado, é, aquele passado já não é mais o deles, porque foi influenciado e está mudando para algo que não vai ser mais o tempo deles. E nesse futuro, Wilf Wetherton, que trabalha com relações públicas, ele acaba causando toda essa situação, porque ele tinha um amigo, Liv, que é um cara ricão de uma das Cleptos, como chamam uma das grandes famílias ou grandes empresas que são as únicas que têm grandes endinheiradas do mundo. E esse cara gostava muito de coisa de simulação, de computadores e tudo mais, e ele conseguiu acesso a esse passado paralelo, que eles chamam de Toco, porque é uma ramificação das possibilidades do tempo e tudo mais, e gostava de ficar interagindo com esse lance. E como um presente para a amante dele na época, o Wilf fala com esse amigo dele, o Liv, e ele dá para ela de presente os serviços de uma pessoa do passado, que ficaria trabalhando para ela, justamente afastando paparazzis. Então, por que disso? Por simples capricho, porque o cara achou que a amante dele, que era uma cliente dele, na verdade, e que era uma artista famosa, de performática, de um jeito bizarro lá do futuro de 2170, iria achar interessante. E nisso, o que acontece é que ela achou interessante, mas depois se desinteressou e passou os serviços para a irmã dela, do robô lá, o robô que é controlado pelo cara do passado, que no caso era o Burton, que passou o trabalho para Flyne e que testemunhou o assassinato da irmã dessa artista. E nisso o Wilf Wetherton acaba provocando, na verdade ele não provoca a situação, porque ela seria assassinada por outras formas, seria assassinada na verdade de qualquer forma. Só que ele cria uma situação em que ele se envolve e que ele produz a existência de uma testemunha que viu o que aconteceu. E é uma testemunha do passado, que não tem como se comunicar com eles. Ou tem. É aí que entra a grande sacada do livro. Esses dois polos temporais, eles ficam interagindo um com o outro através dessa troca de sinais digitais. A Flyne, ela começa a suspeitar de que o que ela viu não era um jogo, porque é tudo muito estranho. A empresa que contratou o irmão para fazer o negócio do jogo, a Milagros Coldiron, ela tem muito dinheiro e gasta esse dinheiro à toa com o negócio lá do jogo que não faz sentido. E aí o Wilf começa a conversar com ela por chamadas mesmo, para tentar descobrir o que ela viu durante aquele assassinato, porque uma das grandes investigadores policiais, tipo uma super delegada de Londres, começa a querer saber o que se deu esse assassinato, porque pode ser uma coisa, como posso dizer, ter repercussões internacionais, e aí eles querem saber, ver esse testemunho da Flyne e que ela descubra quem foi o mandante. E nisso, os dois lados, os dois tempos começam a se contactar. Primeiro por chamadas, o Wilf Wetherton e outras pessoas lá do futuro começam a conversar com a Flyne, e depois de forma mais física, porque no futuro tem o que eles chamam de periféricos, que é o que dá nome ao livro, que são basicamente robôs, androides quase que biológicos, com uma inteligência artificial limitada, mas que podem ser controlados diretamente por outra pessoa, do tipo, eu tô aqui no Brasil, boto uma faixa na cabeça de controle, e aí me conecto com um periférico que está lá no Japão. E aí eu ando como se fosse o periférico, eu não me mexo porque eu fico parado onde eu estiver, mas eu controlo o periférico como se eu estivesse agindo com o meu corpo normal. Sinto o que ele sente, falo como ele e tudo mais. Só que não são as reações, tipo, o periférico não se alimenta, não precisa se alimentar, porque é um robô. É como se fosse um avatar físico da pessoa em outro lugar do mundo.
E como tem essa questão da conexão entre os dois mundos, a Flyne consegue acessar esse periférico justamente por poder ter essa troca de informações digitais entre os dois tempos. Então, ela consegue ir para o futuro para fazer esse serviço lá de descobrir o que está acontecendo, descobrir quem foi esse assassino, o cara que sabia que a mulher ia morrer. O pessoal do futuro está interessado nisso. E o pessoal do presente acaba envolvido nessa situação. E o que acontece? A galera do futuro se comunicando com o pessoal do presente, com conhecimento de tecnologias maiores, mais avançadas, com conhecimento de algumas coisas históricas que aconteceram, eles começam a precisar influenciar cada vez mais o presente. Por quê? Para mandar a Flyne para lá, eles precisam de tecnologia. Então mandam alguns... passam dinheiro, conseguem gerar dinheiro no presente de Flyne, que é o passado deles, influenciando o mercado, fazendo aquisições, comprando isso, comprando aquilo, influenciando tal coisa, pagando propina para tal cara, e aí começam a fazer grandes mudanças econômicas no presente de Flyne, que é o nosso futuro, e o passado do duplo futuro, mas enfim, em 2070, mudanças bem brutais que logo vão ameaçando desestabilizar a economia. E uma das grandes sacadas do livro é justamente essa troca da interação dessas pessoas dos dois tempos. Não é uma viagem no tempo exatamente, mas acaba sendo uma espécie de viagem no tempo. Mas eles não podem afetar o futuro porque aquele passado já não é um passado deles, mas é um passado real, um passado tão real quanto o futuro deles. E para eles desvendarem o assassinato no futuro, eles começam a ter que a influenciar cada vez mais o passado, deixando essa empresa que contratava os serviços, quer dizer, contratava, né, os serviços de Burton no jogo, deixando ela cada vez mais poderosa e mais endinheirada para prover recursos para os amigos de Flyne, da cidade de Flyne, e isso vai virando uma guerra armamentista no passado, porque a pessoa do futuro que está responsável pelo assassinato, ela sabe que isso está acontecendo, também tem acesso a esse passado e começa a fazer suas próprias mudanças para conseguir arrebatar recursos e pôr um fim a Flyne e o pessoal dela para que ela não possa testemunhar no futuro e na realidade dele contra o culpado. E nisso, o livro se passa em, assim, acho que uns 10 dias. E as mudanças vão sendo cada vez mais aceleradas. Você vê assim, do tipo... em um dia a Flyne tá lá, uma pessoa pobre que vive uma vida bem humilde mesmo. O irmão dela mora no trailer, as casas assim... Um negócio bem suburbano, assim, daquelas cidades bem empobrecidas, mas do futuro. Então eles têm acesso a coisas que hoje em dia seriam muito mais caras. E aí, 2 dias depois, eles estão todos trabalhando para a empresa que está fazendo um escritório lá, que está promovendo mudanças na cidade e tendo que influenciar o governador para conseguir recursos, para conseguir autorização. E aí a galera do outro lado também está tentando, como posso dizer, contra-atacar isso e conseguir um jeito de assassinar a Flyne. E o pessoal e o grupo do Will Wetherton tá tentando proteger a Flyne, para isso precisa de mais dinheiro, de mais recursos. Afinal, se mandar o exército para cima da Flyne, o pessoal não tem como resistir. Mas eles vão tentando fazer essa guerra aí de recursos para tentar proteger a Flyne. E esse aspecto do livro vê como o futuro de 2170 influencia em 2070 e a progressão dessa questão econômica, as manipulações econômicas que eles vão fazendo, eu achei uma das partes mais interessantes do livro. Eu gostava muito de ver, o que eles vão fazer agora? Como é que vai mudar aqui a cidade de Flyne? Como é que o futuro vai influenciar o passado? E os personagens, os coadjuvantes digamos, o círculo de Flyne, são muito legais. O William Gibson ele tem um estilo bem próprio de escrita, e assim, nada do que eu estou falando é spoiler. Não é spoiler do tipo, são segredos da trama. Mas o William Gibson ele escreve muito do ponto de vista dos personagens. Então, muitas dessas coisas que eu estou falando não são explicadas para o leitor, ou são explicadas apenas lá na frente, quando é conveniente, porque é a visão dos personagens, então eles sabem muito disso e não precisa ser falado.
Então, muitos leitores podem até ficar confusos, principalmente nas 100 primeiras páginas. Eu fiquei um tanto. Mas logo, quando chega um momento que as coisas parecem fazer sentido e retroativamente você... então era isso que estava rolando, então isso é tal coisa. E é um estilo de escrita que eu gosto, o William Gibson é muito bom nisso. E é muito legal ver como ele vai construindo os personagens, porque ele não para descrever os personagens. São só breves impressões e comentários de Flynn, e muitas das coisas você vai desenvolvendo, vai pegando pelos diálogos. E personagens assim que não tiveram exatamente uma apresentação, fizeram grandes coisas, mas são bem secundários, tipo Macon, o irmão dela Burton, ou um cara que era do exército Connor. Você vai vendo ganhando vida através de diálogos, através das coisas que eles vão fazendo, através de interações breves com Flynn, e cria um elenco de personagens que eu acho muito bem legal mesmo. Enquanto que no futuro é a mesma coisa. O Will Wheaton, ele tem que conversar com essa super delegada, que é a Low Beer, que é um personagem... Eu acho que é o melhor personagem do livro, eu gostei muito do personagem dela. Tem esse cara Liv, que é da família russa. Tem dois seguranças que trabalham pro Liv, inclusive tem a... Pô, tem uma que é Maria Anathema Ash, uma personagem que eu achei muito legal. E ela é muito bom ver como o funcionamento do cotidiano desses personagens e a forma como um lado afeta o outro. E foi uma leitura que eu gostei muito de ler, de ver como as coisas iam evoluindo, de ver como esses personagens iam interagindo. E eu fiquei muito satisfeito. Tinha um tempinho que eu não li ficção científica. E o William Gibson é um autor que eu gosto muito. Inclusive, talvez eu releia Neuromancer esse ano, porque eu tô me segurando para dar um tempinho para reler esse livro, que eu adoro. E é muito legal esse Periféricos. No entanto, ele tem alguns elementos que algumas pessoas podem considerar como defeitos. E para algumas pessoas talvez sejam defeitos grandes. O que acontece? Se você pensar numa história de mistério, uma história policial, a principal questão da trama seria o mistério de quem assassinou a Elita. E da conspiração que envolve as circunstâncias do assassinato dela, e dessa questão de Flynn descobrir quem foi o... Talvez seja Flynn, fala o nome dela, eu realmente não sei. Eu acho que é Flynn, mas enfim, vou falar Flynn. E dessa questão de, tipo, sabe, daquele mistério assim, quem assassinou, ela vai descobrir quem é, quando é que ela vai descobrir. Só que esse não é o foco do William Gibson. Essa trama aí é mais uma desculpa para ele estar criando essa relação entre o passado e o presente. E que é o elemento que ele faz muito bem. Só que essa trama é quase que uma obrigação para ele tá podendo criar essa troca entre o futuro e o passado. E quando você tem a resolução desse elemento que deveria ser um dos grandes elementos mais importantes da trama, de quando eles encontram o culpado e culpam e desenrolam o desfecho do livro, é simples, não assim, tem grandes revelações, não tem aquele momento de mistério, momento de tensão, não tem nada disso e não tentou criar nada disso. Chega no final, ó, acontece isso, tem um tira-teima, resolveu, pronto, acabou. E isso faz com que chegue no final e muitos leitores pensem, pô, essa trama toda não teve uma resolução, foi fraca a resolução, não foi interessante a resolução, e é compreensível essa perspectiva de que o final da trama não entrega o que vai prometendo ao longo de 500 páginas do livro, e que chega no final e o final é rápido demais, não tem muito efeito, e o final não traz muitas coisas. Eu acho que sim, o final foi um pouco apressado, que poderia ter se concentrado mais no final, não só nesse aspecto da resolução desse mistério, digamos assim, mas também até de mostrar quais foram os efeitos gerais das coisas que foram apresentadas no livro. Eu gostaria de ter um pouco mais de coisas depois das grandes revelações para ver como é que estavam, como os personagens ficaram depois. Até tem uma espécie de epílogo, digamos assim, que funciona como epílogo, mas eu queria ver mais. No entanto, eu acho que esse não foi a ideia do livro. O William Gibson não estava tão interessado nisso, estava mais interessado mesmo nessas interações do presente e do passado, o que muitas vezes é a proposta de livro de ficção científica, mas trabalhar a questão da especulação e a trama em si ficar com um espaço secundário. Eu não vejo problema com isso. Eu gostei muito do livro. Eu acho que os personagens são bem desenvolvidos, sem precisar assim, ficar fazendo muita exposição deles. Você vai acompanhando o desenrolar dos personagens.
tanto os protagonistas quanto os coadjuvantes. Inclusive, um dos protagonistas, ele não tem tanta função na trama, mas ainda assim ele é um protagonista e vai vendo várias coisas ao longo da história. Até chegam no final dele para ele e falam, cara, você não fez... o próprio personagem fala, não fiz muita coisa, estão me elogiando aí, mas não fiz muita coisa não. E de fato ele não fez muita coisa. O personagem não fez muita coisa. Mas eu acho que foi a melhor escolha que tinha para apresentar todo aquele panorama. E, no geral, eu gostei do livro, mas fica as minhas ressalvas que quem está atrás de uma história de mistério, uma história policial, talvez não goste do Periféricos. Quem está interessado numa trama de ficção científica, de ver possibilidades de futuro, de ver futuro encontrando passado, essa questão social, econômica, tecnológica, aí sim, aí eu acho que o livro vai sim conseguir encantar a pessoa. Não acho que seja o melhor livro do William Gibson, eu ainda prefiro muito mais a trilogia Neuromancer. No entanto, foi uma leitura que eu achei muito legal. E por enquanto estou ficando nessa. Ficou um vídeo enorme, mas eu não sei falar pouco de livros, principalmente de livros que eu gosto e que tem que explicar bastante do pano de fundo deles. Mas espero que tenham gostado e se gostaram que continuem me acompanhando aí nesse meu trajeto de ler as 36.500 páginas. Mas por enquanto é isso e até a próxima.